Olá, pessoal. Meu nome é Lincoln e estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Kotlin. E hoje nós vamos falar sobre interfaces. O que são interfaces? Né? A primeira pergunta que vem à nossa mente. Então, uma interface, aqui na nossa linguagem em Kotlin, define um contrato que as classes que a implementam devem cumprir. O contrato consiste nos métodos que a classe deve fornecer. Então, essas interfaces elas vão ser acordos entre as classes em Kotlin. Elas estabelecem um conjunto de regras que outras classes concordam em seguir. Aí a gente vai ter que as interfaces elas vão ser basicamente um conjunto de regrinhas, ou se você quiser pensar de uma forma mais simplificada, uma receita. Vai ser uma receita dos métodos. E então, o que isso vai significar? Isso vai significar que lá nessa interface, as únicas coisas que vão existir lá vão ser como que o método vai ser chamado e o que cada método vai receber como entrada. Não vai ter nada mais do que isso. Não vai ter nenhuma implementação de método nenhum lá na nossa interface. E aqui tem um exemplo, a interface voador. Como é que a gente pega e define a interface? Então, para criar uma interface, a gente usa as palavras-chave interface, seguida pelo nome da interface e o método e os métodos que a gente vai definir dentro dela. Aí a gente definiu um método só, né, nesse exemplo meu, que é a função voar da classe voador. Eu posso ter outras interfaces, posso ter a interface animal, entendeu? E aí dentro da interface animal eu vou ter lá animal faz som, animal se move, animal come, entendeu? E aí cada um desses métodos depois eu vou ter que implementar para uma classe específica de animal quando eu usar essa interface. No nosso caso aqui, vamos continuar com a interface voador. A interface voadora aqui ela vai ser usada na classe avião. E aí, na classe avião, você vai ter a implementação do método voar. Certo? Como as classes usam as interfaces? Isso é muito interessante. Para as classes utilizarem a interface, ela deve ser classificada, como por exemplo, eu falei da classe animal, né? Que o animal ele voa. E aqui a gente tem o avião, que o avião voa, mas tem outras classes que também podem voar. Por exemplo, o animal voar, um animal também pode voar. A gente pode ter um pássaro. A classe pássaro, ela implementa esse método voar aí da interface voador. Entendeu? A gente pode ter outras classes também, como a classe satélite, entendeu? Sei lá, a classe foguete. E cada uma dessas classes vão ter uma implementação do método voar de forma distinta. Contudo, quando a gente vai implementar essa classe avião, por exemplo, a gente tem que seguir o que está dentro da interface voador. Então, todos os métodos que existem dentro da interface voador precisam ser implementados na classe avião. A mesma coisa se fosse a interface animal e eu fosse implementar um cachorro, por exemplo. A classe cachorro, por exemplo. A classe cachorro teria que implementar todos os métodos, todas as funções existentes dentro da classe animal. A mesma coisa que acontece aqui no nosso avião. Ele implementa todos os métodos que existem dentro da interface voador. E aí pode vir a pergunta crucial na mente de vocês aí. Por que é importante utilizar interfaces? Bom, utilizar interfaces em Kotlin vai ajudar a deixar o seu código mais flexível. O que isso significa? Eu já expliquei isso lá atrás, mas aqui a gente tem que parar para falar sobre isso. Eu posso pegar e reutilizar essa classe voadora em várias outras classes. Entende? Então, se eu posso reutilizar, isso aí é flexível. Então, eu posso reutilizar a classe voador implementando ela no avião. Posso implementar ela na classe foguete.
posso implementar a interface voador na classe animal, né? Um animal voador. E por aí vai. Então, em suma, né, para a gente terminar a nossa aula, as interfaces são contratos que as classes assinam para fornecer funcionalidades específicas. Então é basicamente isso, as interfaces em Kotlin. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.